representa desprezo à nossa própria essência espiritual, que deve sobrepor-se ao culto do corpo. 4.2.8 Ausência de corrupção. A corrupção representa uma das formas de ganhar dinheiro a qualquer preço, mesmo que traindo as normas legais e as exigências conscienciais. Com o culto do materialismo e a supervalorização do dinheiro e do poder, infelizmente, há ainda muita gente que se vende em troca de dinheiro ou favores desonestos. Somente a reforma moral vacina o ser humano contra as múltiplas formas de corrupção, pois algumas são tão sutis, que passam como naturais e aceitáveis. A consciência apurada e purificada detecta logo o que seja desonesto e alerta-nos para a corrupção que se queira instalar no nosso íntimo. Tudo começa pelo pensamento e, quando menos se espera, o envolvimento já aconteceu. Por isso, Jesus alertou: orai e vigiai. 4.2.9 Renda decorrente somente de trabalho. Um dos dísticos deste estudo, como se pode perceber, é o trabalho, tanto que começa com a afirmativa de Jesus: eu trabalho e meu Pai também trabalha. No decorrer de tópicos anteriores já falamos o suficiente sobre a dignidade e a necessidade do trabalho e que as rendas justas são aquelas decorrentes do trabalho. 4.2.10 Impossibilidade de acumulação de cargos e funções remuneradas. Também já falamos o suficiente sobre a grande vantagem ético-moral que felicita aqueles e aquelas que renunciam a benefícios que podem representar o ganha-pão para outras pessoas. Somente os egoístas procuram assambarcar mais do que precisam para viver. 5. Cidadania baseada nas virtudes. A cidadania sempre apresentou resultados positivos, mesmo quando embasada nas doutrinas materialistas. Todavia, já é tempo de estribar-se em uma doutrina pacifista e fraterna, porque, em caso contrário, ao lado dos avanços conquistados, seu custo, inclusive em termos de vidas humanas, foi muito alto, como aconteceu por ocasião das revoluções francesa, russa, chinesa e outras lutas pelo progresso. Quando cada cidadão alcançar a vitória sobre suas próprias tendências inferiores, os graves problemas sociais estarão resolvidos automaticamente, pois ninguém ultrapassará os limites dos próprios direitos e respeitará a dignidade alheia. As próprias leis irão se tornando desnecessárias, pelo menos perderão muito de sua necessidade, porque, no fundo, cada um sabe o que deve e o que não deve fazer para ser justo realmente. As virtudes da humildade, desapego e simplicidade impelem-nos ao exercício da cidadania no seu sentido mais elevado, sem utilização de meios violentos e radicalismos contra nossos concidadãos. Não há sociólogo algum que se equipare a Jesus, cujas lições representam fórmulas para o convívio harmônico das criaturas, seja em escala familiar ou mundial. 5.1 Busca da igualdade. Como dito, a igualdade absoluta é uma utopia, pois o nível intelecto-moral é diferente entre as pessoas, não existindo duas exatamente iguais em toda a humanidade. Todavia, deve-se entender que somos todos irmãos, que devemos nos amar de verdade, uns ajudando os outros e que, assim, todos seremos felizes. A igualdade consiste em ninguém ser desprezado nem endeusado, ninguém estar abaixo do nível do suficiente nem acima do nível do merecimento que redunde em benefício coletivo, e assim por diante. Em cidades do nível de nosso lar, por exemplo, cada pessoa ou família pode adquirir apenas uma moradia. Os bônus hora do governador não ultrapassam o do mais humilde servidor e assim por diante. É evidente que não há condições de, no mundo material, adotarmos todas as regras do mundo espiritual, mas temos algumas referências de justiça, que lá vigora, sempre aliada ao amor e à caridade. Com a evolução gradativa das criaturas do nosso planeta, iremos nos aproximando cada vez mais do modelo do mundo espiritual. Daqui a alguns milênios deveremos estar vivendo aqui quase que da mesma forma que lá, mas, quanto mais cedo começarmos a acelerar o passo, melhor para nós e para a humanidade encarnada.
Todavia, é de se esclarecer sempre que as principais mudanças são as interiores, que se refletem no exterior, e não o contrário. 5.2 Prevalência dos interesses coletivos. Jesus, nosso modelo, nunca realizou nada em benefício que não fosse da sua missão de ensinar o coletivismo, ou seja, o amor universal. Aristóteles dizia, na sua sabedoria, uma andorinha só não faz verão, querendo significar que somos, por natureza, gregários e que devemos aprender as regras da boa convivência em coletividade. Sem essa consciência, que só se concretiza na vida de relação, através da autorreforma moral, não teremos nunca condições de realmente pensar, sentir e agir em função dos interesses coletivos. Quem resolve os problemas das outras pessoas e da coletividade já terá resolvido os seus próprios, como se verificam pelos exemplos de vida dos grandes missionários do bem que já relacionamos neste estudo. Esses gigantes da ética não se apoquentam com suas próprias dificuldades, pois não lhes sobra tempo nem espaço mental para outra coisa que não sejam as suas realizações benéficas em prol dos outros. 5.3 Destaque mais para obras que para pessoas. Um dos equívocos mais lamentáveis que ainda cometemos é destacar pessoas, muitas das quais trabalharam apenas em função da valorização da própria imagem, nem sempre honestamente, ao invés de realçar eventos benéficos para as coletividades. O próprio noticiário da mídia vive, normalmente, em função da supervalorização de pessoas medíocres ou espertalhonas, ao invés de colocar em relevo importantes obras que se realizam em favor do bem-estar de coletividades e atuações realmente úteis às populações, numa completa inversão de valores. Inclusive nomes de vias públicas, cidades e outros semelhantes deveriam lembrar grandes eventos beneméritos e não pessoas nem sempre merecedoras de homenagens. Sabe-se de muitos manipuladores da história, que passaram à posteridade como heróis ou santos, mas que, nos registros do mundo espiritual, sequer figuram de passagem, verdadeiros vilões, que traíram a consciência e seus contemporâneos. Desvinculemo-nos do culto atávico dos deuses atuais, reminiscência da época em que adorávamos Césares, guerreiros sanguinários, gladiadores selvagens e os múltiplos deuses dos panteões da Grécia e Roma antigas e de outros povos mais primitivos ainda que aqueles. Honremos a liberdade, a fraternidade, o amor universal e outros valores ao invés dos Napoleões famosos ou medíocres de todos os tempos, que forçam para entrar para a história mesmo que através de fraudes e truques midiáticos. 6. Temas diversos da nova era. 6.1 A utilidade da nossa vida. Enquanto a maioria dos nossos irmãos em humanidade luta pela mera sobrevivência material, sem chances reais de garantir a própria segurança no emprego, alguns de nós recebem expressiva quantidade de benesses, de que se julgam merecedores, usufruindo-as egoisticamente. Uns acumulam o supérfluo em detrimento da multidão, que sofre de carência do básico. A noção de reencarnação ensina que tudo passa num ótimo de tempo, que é a duração de uma vida no corpo, sendo conveniente aos que muito receberam pensar na precariedade de sua posse e desfazerem-se, em favor dos sacrificados material e intelectualmente, do supérfluo e aqueles que vivem sobrecarregados de dificuldades suportar com paciência aquilo que não lhes seja possível melhorar pelo próprio esforço. Dos primeiros se cobra a renúncia e dos segundos a paciência. Nossa consciência aponta para o que nos compete conservar para nossa sobrevivência e indica aquilo que devemos doar aos outros, realizando a justiça, que Deus delega, em parcelas maiores ou menores, aos seus filhos, para que aprendam o amor e a caridade. Somar benesses,
abarrotar-se de titulações materiais e intelectuais simplesmente para gozar de maior prestígio no meio social e satisfazer a própria vaidade ou proceder de forma centralizadora a pretexto de garantir o futuro da família, equivalente a colocar sobre a própria cabeça uma lápide funerária que pesará toneladas quando a consciência despertar e reconhecer-se em estado de culpa. Sabemos, muito bem, o que é essencial à própria vida terrena e o que é supérfluo e deve ser passado a outras mãos, que vivem estendidas em nossa direção, em pedidos mudos de socorro e apoio. Merecimento em termos de bens materiais e intelectuais é um item de extrema complexidade, que não temos condições de avaliar com a sabedoria dos espíritos superiores e, em caso de dúvida, é preferível nos desfazermos daquilo que aparenta nos sobrar, aguardarmos o futuro nos cobrar pela omissão na realização das obras de benemerência que prometemos realizar dentro da nossa programação espiritual. Os espíritos superiores muitas vezes aparecem no cenário terrestre em posições apagadas, enquanto que os medíocres perdem a oportunidade do destaque social, financeiro ou intelectual, normalmente, pelo atraso moral do planeta, vigorando a completa inversão de valores. Renunciar espontaneamente é apanágio daqueles que já se conscientizaram da fugacidade e do desvalor de tudo que não é do interesse da ciência espiritual, e o que contraria essa regra trabalha contra o progresso do espírito. Raciocinemos sobre a utilização que estamos dando ao que as mãos do Pai encaminham às nossas mãos, para que elas não mereçam o castigo de se tornarem mirradas como galhos retorcidos ao final da jornada terrena. Analisemos sobre o que nosso cérebro canaliza em favor da instrução e do aperfeiçoamento dos que carecem das luzes da inteligência e da moralidade, para que, na prestação de contas, após a desencarnação, não venhamos a encontrar-nos com a máquina do pensamento enferrujada pelo egoísmo e venhamos talvez a renascer com suas engrenagens atrofiadas. Feliz de quem dá de si dá do seu, que, na verdade, é simplesmente do Pai, passando pelo nosso arbítrio temporariamente, para podermos distribuir com generosidade. A atual conjuntura de transição planetária representa nossa chance de nos livrarmos de nós mesmos, ou seja, do homem velho que fomos, deixando de ser crisálida em hibernação moral para voarmos rumo às grandes conquistas da inteligência e da espiritualidade. Que o Pai nos permita acordar para a verdade, potencializada na nossa própria essência interior, para que sejamos realmente felizes, depois dos milênios de vivência primitivista e horizontal que experienciamos. Verticalizemos o cérebro e o coração através do bem. 6.2 O dinheiro. Como se sabe, nos tempos mais recuados da história não havia o dinheiro, sendo que se trocavam mercadorias como forma de pagamento pelas que eram adquiridas. Até hoje há, em alguns pontos do globo, comunidades primitivas que ainda adotam esse procedimento, como verdadeiras exceções no contexto mundial. O dinheiro significou uma evolução para a humanidade, entrando a figura do Estado como entidade avalizadora desse produto, que passou a simbolizar um valor aceito por todos os cidadãos. Por outro lado, devido ao atraso ético-moral da maior parte da humanidade, o dinheiro transformou-se em objeto de quase adoração, tanto que Jesus menciona o Deus Mamon sendo colocado por muitos em pedestal superior ao amor que devemos ter ao Pai Celestial. Mamon simboliza a riqueza material, foco no qual milhões de encarnados concentram sua inteligência, sua vida, seu trabalho, sua ambição, seus vícios, sua ganância, sua corrupção e seu egoísmo. Quantos preferem a ociosidade e somente trabalham em função do dinheiro, sem pensar na utilidade intelecto-moral que ele representa para o próprio espírito, tanto que é uma das leis divinas, nem nos benefícios que deve proporcionar às coletividades. Jesus convenceu Zaqueu a abandonar a riqueza mal adquirida e segui-lo, mas teve sua proposta libertadora recusada pelo moço rico, que era escravo do dinheiro. O Divino Mestre nunca amaldiçoa a riqueza nem os ricos,
Apesar dos que interpretar literalmente suas palavras pensarem o contrário, nem também acusou de moral a recompensa material pelo trabalho, necessário à sobrevivência do corpo enquanto estamos encarnados, mas sim ensinava a provisoriedade de tudo que é material, pois o espírito, na sua pátria verdadeira, que é o mundo espiritual, desnecessita dos recursos materiais, pois ali o fator determinante de tudo é o poder mental, traduzível na inteligência e no amor universal, apanágios dos espíritos superiores. Quem teve oportunidade de ler o livro Nosso Lar, do espírito André Luiz, psicografado por Francisco Cândido Xavier, pôde ver que naquela cidade espiritual adotou-se o bônus hora como forma de comprovação da realização de trabalho útil em favor dos irmãos em humanidade. Todavia, não se equipara ao nosso dinheiro terreno. Em tese, ninguém recebe remuneração superior a outrem, a não ser aqueles que se dedicam a determinadas atividades consideradas sacrificiais. Ninguém fica rico, acumulando bônus egoisticamente. Cada pessoa só pode adquirir, no máximo, uma única moradia e, em suma, os espíritos mais evoluídos sequer fazem questão de receber tais créditos, pois que realizam suas atividades movidos pelo sentimento do amor universal. Nós, que pretendemos continuar na Terra quando ela passar a mundo de regeneração, devemos começar a exercitar o desapego ao dinheiro dentro do que nossa evolução moral consegue, porque, somente assim, estaremos evoluindo espiritualmente. Milhões de encarnados tisnam a consciência, de variadas formas, na aquisição do pão de cada dia. Outros falham no cumprimento de suas provas espirituais pelo receio do dinheiro vir a lhes faltar e os seus entes queridos nas horas difíceis da vida e assim por diante. Graça à incompreensão quase generalizada quanto à provisoriedade do dinheiro e até muitos religiosos convictos falham na prática da caridade quando envolve dinheiro. Verifiquemos se estamos adorando a Deus ou a Mamon, ou seja, se adquiramos o pão de cada dia ganho com o suor do rosto, honestamente, e destinamos aos nossos irmãos em humanidade o que ultrapassa o necessário à nossa sobrevivência, pois, em caso contrário, nossa consciência e a justiça divina nos cobrarão as ações e omissões debetáveis ao egoísmo que porventura ainda trouxermos encravado no nosso psiquismo. 6.3 A simplicidade. Sabemos que Jesus é o modelo de todas as virtudes acessíveis aos espíritos ligados ao nosso planeta. A simplicidade, que é a virtude oposta ao defeito moral da vaidade, foi exemplificada pelo Divino Mestre num grau nunca antes ou depois igualado, por exemplo, quando, apesar de reconhecer-se mestre, professor, recusou o qualificativo de bom, afirmando que apenas o Pai merecia esse adjetivo. Afinal, ensinar significa transmitir as lições aprendidas normalmente no contato com outros mestres mais qualificados e Jesus se reconhecia mero porta-voz das leis do Pai, a quem sempre reverenciou. Jesus nunca pretendeu mostrar-se superior ao que realmente é, apesar da quase infinita distância intelecto-moral que dele nos separa. Com base nas suas palavras e, principalmente, seus exemplos, podemos ir, gradativamente, aprendendo a simplicidade. As circunstâncias do seu nascimento, em meio aos animais humildes e assistido apenas pelo próprio pai terreno, numa estrebaria, é um dos mais expressivos demonstrativos da simplicidade que quis fazer caracterizar sua vida. A presença dos magos, que vieram homenageá-lo, significou apenas um anúncio do seu nascimento, como referência para os homens e mulheres o identificarem posteriormente como um Messias prometido. Nada de evidência desnecessária ao objetivo da sua missão. Os debates, quando adolescente, com os sábios do templo, não visavam autopropaganda nem desapreço às limitações daqueles que se julgavam conhecedores das coisas de Deus, mas devem ter despertado pelo menos alguns deles para uma visão mais humanizada da lei, que era interpretada como fórmulas de rituais e gestos exteriores, mas sem o ingrediente do amor. Aos 30 anos, como se sabe,
passou a explicitar sua doutrina, de forma singela e acessível a qualquer do povo, mesmo e, sobretudo, aos iletrados. Conviveu principalmente com os marginalizados pela elite, que, como a de hoje, mantém-se normalmente distante dos sofrimentos do povo. A simplicidade, nos dias que correm, não precisa chegar ao nível de pobreza extrema vivenciada por Jesus, mas devemos verificar se estamos pensando, sentindo e agindo dentro dos limites do razoável para a satisfação das nossas necessidades realmente essenciais, sob as vistas da própria consciência. Quanta gente se perde no consumismo, no desejo infrene de evidência inútil, na frequência irrazoável a ambientes onde predominam as futilidades e na perda de tempo com os interesses puramente materiais, sem proveito algum para nosso crescimento espiritual. Nossa verdadeira pátria é espiritual, sendo que estamos encarnados apenas por um pouco de tempo, parafraseando Emmanuel, sem sabermos a hora da partida. Naquela pátria contam, sobretudo, as aquisições morais. Qualquer outro item, além de nada ou quase nada significar, pode, ao contrário, traduzir-se em pesados gravames a serem pagos em condições dramáticas. Por isso, a simplicidade deve fazer parte da nossa vida interior e, se possível, da exterior, uma vez que, ao mesmo tempo que nos aperfeiçoamos, daremos o exemplo à maioria das pessoas, que, infelizmente, vive e sofre horrivelmente em função das vaidades e futilidades, do apego a quinquilharias e falsos valores, às aparências e aos tesouros que a ferrugem corrói. Ser simples é a panágia dos espíritos superiores, que se sentem infelizes com a singeleza, enquanto que os espíritos imperfeitos se aferram aos apetrechos materiais, títulos, honrarias e demais acessórios às vezes ridículos. No mundo de regeneração as pessoas não sofrerão por causa das coisas materiais, pois terão seu interior planificado, repleto daquilo que realmente as fará realizadas, seu desenvolvimento intelecto-moral. Antecipemo-nos para sermos felizes desde agora. 6.4 Refletindo sobre a sexualidade. Os 10 mandamentos, recebidos mediunicamente por Moisés, na certa foram estabelecidos sob aquele formato por ordem do próprio Jesus, o divino governador da terra, o qual, conhecedor profundo da alma humana, nas limitações intelecto-morais que nos caracterizava então, contemplou como uma de suas regras a de não cobiçar a mulher do próximo. Naturalmente que assim o fez porque sabia que os espíritos encarnados em corpos masculinos estariam inclinados a desrespeitar a maior delicadeza e sensibilidade daqueles outros vestidos temporariamente nas características femininas e, por isso, estabeleceu uma regra específica para esse caso. Deve-se compreender o porquê de nada se referir à hipótese contrária. A letra mata e o espírito vivifica. Assim devemos interpretar as coisas de Deus, ou seja, conforme seu significado espiritual. Guardando os atavismos ainda muito acentuados das vivências primitivistas, o ser encarnado masculino daquele tempo visava muito mais a satisfação da libido compulsiva, enquanto que a mulher, repetindo multifárias experiências na maternidade, esperava, pelo menos aquelas mais evoluídas espiritualmente, a felicidade de poder guardar no ventre o rebento, que, daí a 9 meses, se tornaria seu filho amado. A diferença ético-moral de mentalidade neste ponto entre os gêneros naquelas épocas recuadas era muito maior do que hoje. Quando Jesus veio pessoalmente pregar a Boa Nova, um dos tópicos que mais fez questão de abordar foi a igualdade entre os gêneros, podendo-se perceber isso facilmente pela forma como tratava homens e mulheres, ou seja, com a mesma suave autoridade, ensinando a união respeitosa entre ambos e a valorização recíproca. No episódio do julgamento da mulher adúltera, por exemplo, lecionou essa igualdade de maneira insofismável, de modo a não deixar dúvida alguma para o resto da eternidade. Todavia, com o advento da doutrina espírita,
que Jesus prometeu enviar no tempo certo, para ampliar os horizontes da verdade e nossa compreensão. Os seus emissários espirituais foram claros ao afirmar que o espírito não tem sexo, mas deve viver, quando encarnado, como homem e como mulher, para aprender o que um e outro sabem, tornando-se, ao final de muitos milênios, espírito puro, pela sua relativa e progressiva completude intelecto-moral. Este tema deve ser pensado madura e seriamente por todos aqueles que se interessem pelo próprio aperfeiçoamento intelecto-moral, com vistas a ingressarmos na fase espiritual do mundo de regeneração em que se converterá a Terra, pois não se concebe que mantenhamos um pé no futuro e outro no passado primitivista da mentalidade que vivemos na época de Moisés. Se a mulher deve exercer a sexualidade responsável, inclusive refletindo sobre como e com quem exercer suas expansões naturais, o mesmo deve fazer o homem, para não estarmos sujeitos aos dolorosos dramas de consciência e a consequente necessidade de irmos para a prisão, saindo de lá somente depois que tivermos pago o último ceitil, como disse Jesus, na sua linguagem simbólica. A sexualidade é uma das formas da energia irradiante do espírito, tanto quanto a inteligência e a afetividade, sendo que, bem ou mal direcionada, dispara automaticamente a lei de causa e efeito, que, se é verdade que está submetida à lei do amor e da caridade, traz, também, irremediavelmente, o ingrediente da justiça. 6.5 A lei de justiça, amor e caridade. Quando o profeta Elias determinou a morte de milhares de descrentes no Deus único, estava assumindo um débito frente à justiça divina e à própria consciência, pois, a pretexto de ensinar a verdade, simplesmente puniu aqueles que não tinham ainda atingido o nível intelecto-moral para compreender a verdade. Renascendo, séculos depois, como João, o Batista, com a missão de apontar ao povo o Messias prometido, ainda assim, enxergou a punição dura como argumento pedagógico, tanto que vituperou constantemente a vida dissoluta de Herodes e seus familiares, tarefa que não lhe competia, o que lhe provocou indiretamente a própria morte, ressarcindo, em parte a dívida contraída séculos antes. Pode parecer estranhável aos que não entenderam ainda que a letra mata e o espírito vivifica as seguintes palavras de Jesus: dentre os filhos nascidos de mulher ninguém é maior que João Batista, mas talvez o Divino Mestre quisesse afirmar uma tendência ainda horizontal daquele espírito muito antigo, superior pelas nobres intenções, que o faziam arauto da justiça, mas sem condições de enxergá-la atrelada umbilicalmente ao amor e à caridade, formando um triângulo divino indissolúvel. Aliás, essa faceta da verdade somente foi esclarecida em definitivo com o advento da doutrina espírita, no século XIX, depois que a humanidade foi amadurecendo e se desenvolvendo intelecto-moralmente, pois já tinha ouvido falar na justiça, sobretudo, através de Moisés, e no amor, sem dúvida nenhuma, inigualavelmente, pela palavra e, principalmente, pela exemplificação de Jesus. A doutrina espírita trouxe a terceira face do triângulo divino, a caridade, assim afirmando os espíritos superiores: fora da caridade não há salvação. Todas as vezes em que a justiça não se fez acompanhar do amor e da caridade, vivenciamos alguns dos piores períodos da história, como, por exemplo, as Cruzadas, quando cristãos declararam guerras absurdas aos muçulmanos, a pretexto de recuperar os lugares onde Jesus tinha vivido, como se o Divino Mestre precisasse de algum local específico para ser lembrado. As mortes decretadas sumariamente pelos revolucionários franceses, sob o argumento da concretização da liberdade e da igualdade na França, o extermínio de milhões de judeus pelos nazistas, sob a falácia da necessidade da eliminação de uma raça impura, que impediria a Alemanha imperialista de tornar-se a nação mais poderosa do planeta. Ainda hoje, passados mais de um século e meio da afirmação dos espíritos superiores que trouxeram para o mundo terreno a doutrina espírita, as leis humanas ainda não visualizaram o triângulo divino,
interpretando a justiça como uma linha horizontal, através da qual são castigados todos aqueles que contrariam as regras impostas por legisladores, muitos deles tão míopes quanto Elias. Sem o amor e a caridade não há como os incapacitados de pensar, sentir e agir no bem iluminarem o próprio interior, evoluindo o intelecto moralmente, pois o castigo não desperta a consciência que dorme, mas apenas faz sofrer o corpo e o psiquismo. Jesus conquistou Paulo de Tarso quando, ao invés de castigá-lo, iluminou sua consciência pelo amor e a caridade ao indagar-lhe: Saulo, por que me persegues? Assim mesmo procedeu quanto a Maria de Magdala e Zaqueu, os três grandes convertidos dos tempos evangélicos, que se tornaram, em seguida, arautos do amor. A caridade tem despertado consciências que dormiam há séculos, atordoadas pelos desatinos e violências praticadas com membros das famigeradas cruzadas, revolucionários de 1789 e membros do nazismo nefando. Acordemos, nós também, nossa consciência, para não pleitearmos ou aplicarmos somente a justiça, mas sempre a ligarmos ao amor e à caridade, quer na vida pública quer na vida privada, pois os tempos novos, o mundo de regeneração, consagrará, em definitivo, essa realidade. Antecipemos o mundo novo, vivendo e pregando pela palavra e pelo exemplo. 6.6 Oração pelos anencéfalos. Pai Celestial, fonte da vida de tudo que existe no universo, que criou tudo com o infinito amor que sua paternidade inefável faz nascer do seu simples ato de pensar cada partícula, a quem, com o passar dos evos, da maior complexidade, até chegar aos estágios mais aperfeiçoados da evolução, permitindo-lhes o contato consciente com sua mente irradiante de poder e perfeição. Através do conhecimento que a doutrina dos Espíritos nos propicia, viemos a saber de nossa origem, desde o começo dotados de todas as potencialidades, apesar de singeleza absoluta, mas destinados a um futuro angelical. Atualmente, com as sucessivas revelações, já conseguimos formular algumas noções sobre sua perfeição e seu amor para com cada uma das suas criaturas, conseguindo sintonizar com sua potencialidade através do pensamento, pela mentalização e no ato de orar, tanto quanto sabemos que mais nos aproximamos da sua essência através do amor aos nossos irmãos em humanidade e quando agimos em seu favor. Nesta oração, Pai de bondade infinita, queremos pedir em favor daqueles irmãos e irmãs, a quem não temos o direito de julgar, porque somente sua justiça se faz acompanhar de amor e caridade, os quais, por algum motivo, desmantelaram o próprio cérebro. Sofrem, após a conduta autocida ou qualquer outra que lhes veio a proporcionar a danificação de instrumentalidade orgânica pela qual se manifesta o pensamento, a grave limitação da anencefalia total ou parcial, mas, pela sua aparência diferenciada do protótipo humano chamado normal, não conseguem fazer compreensível a alguns futuros pais e mães seu pedido de socorro sem palavras. Pai, que aqueles a quem sua bondade e sabedoria destinou esses irmãos e irmãs na qualidade de filhos, em oportunidades de renascimento sofrido, possam entender suas supremas deliberações e acolher, com o coração sensível à noção máxima da fraternidade universal e lhes abram os braços pelas vias da maternidade ou paternidade. Aceite, Pai, que nossa prece, neste momento, possa forçar as divinas comportas do oceano do seu amor de Pai para lançar sucessivas ondas de luz curativa na estrutura psíquica desses sofredores, regenerando os tecidos perispirituais lesados, para que, o mais cedo possível, recuperem a plenitude da própria razão e a integridade desse órgão que somente depois de milhões de anos de evolução lenta e complexa adquiriram e aperfeiçoaram e que, em circunstâncias lamentáveis, danificaram, desconsiderando as próprias leis perfeitas e inderrogáveis que sua sabedoria e amor instituíram. Piedade, Pai, em favor desses sofredores. Conceda-lhes a noção do valor da ferramenta inigualável que a evolução lhes proporcionou para pensar,
ao mesmo tempo em que demova de qualquer aversão e responsabilidade os que estão encarregados de sua maternidade ou paternidade. Talvez, Pai, sejam esses os mais necessitados de todos os seres humanos, pois se recusaram a seguir adiante, preferindo, de forma indireta, retroceder ao estágio da vida apenas vegetal. Somente seu amor e caridade podem lhes fazer justiça, ensinando-os a agradecer pela vida que receberam e não souberam valorizar. Piedade para todos eles. 6.7 Libertar os outros. Quando Jesus afirmou, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, estava se referindo às leis divinas, cujo conhecimento e consequente adequação nossa aos seus ditames nos liberta das amarras do primitivismo e nos faz evoluir, sintonizando cada vez mais com o próprio Pai Celestial. Conhecer a verdade nos obriga a divulgá-la por todas as formas possíveis entre os que a conhecem menos que nós, abrindo clareiras na sua mente, o que repercutirá na sua postura frente a Deus, a si próprios e aos semelhantes. Quem sabe mais tem o dever de ensinar aos que sabem menos. A verdade está em Deus e vem descendo dele, como das escadas de uma pirâmide, degrau a degrau, até chegar aos que estão na sua parte mais baixa. Quando vemos a desinformação em que vive a maioria das pessoas, devemos nos condoer das suas trevas interiores e contribuir para iluminar essas almas com a luz, que não é nossa, mas servindo de canal por onde ela passa, indo em direção a todos que estiverem ao alcance do seu foco. Compaixão é sinônimo de amor universal ou fraternidade universal. Quantas vidas são conduzidas sem rumo definido, com altos e baixos, espinheiros plantados pelos rebeldes, precipícios escavados pelos imprevidentes, pantanais insalubres sustentados pelos ociosos e viciosos, armas de ataque construídas pelos agressivos. Pai amado, permita-nos ser pequeninos Franciscos de Assis, que levem a paz àqueles que não sabem vivê-la, a fé àqueles que não acreditam em sua paternidade, amor aos que odeiam. Precisamos limpar-nos de nossos atavismos, trazidos das eras passadas, em que também desconhecíamos que éramos seus filhos e filhas e cultuávamos Mamon e os Césares do momento. Os atuais idólatras da materialidade merecem nossa atenção e nosso esforço para, gradativamente, saírem de dentro de si mesmos e irem ao encontro de Jesus, que os aguarda quando disse, vinde a mim. Nossa vida aqui no mundo material faz sentido pelo que temos procurado fazer pelo despertamento dos que dormem, apesar de termos acordado há muito pouco tempo. Sentimos, graças à verdade, que está aos poucos nos libertando, a felicidade de servir na sua seara. Multiplique os resultados da nossa semeadura para que muitos venham a conhecê-lo, não mais como o Deus rigoroso de Moisés, mas sim como o Pai de amor, que Jesus mostrou à humanidade, e a doutrina espírita que os espíritos superiores nos mostrou ser infinito em todas as suas perfeições, principalmente quando afirma que sua justiça sempre se faz acompanhar do amor e da caridade. 6.8 O Espiritismo veio abrir as portas do mundo espiritual. Apesar da presença de milhares de correntes religiosas no cenário cultural da humanidade encarnada, ainda perdura, para a maioria dos religiosos, a dúvida sobre o mundo espiritual, baseados no fato de que não tem contato com essa realidade invisível aos olhos materiais. A doutrina espírita implantou-se definitivamente, a partir de meados do século XIX, graças ao trabalho conjunto de Allan Kardec e uma vasta equipe de homens e mulheres de boa fé e médiuns, pelo lado dos encarnados, e, pelo lado dos desencarnados, o próprio Jesus, divino governador do planeta, e a equipe de espíritos sublimados que o assessora. A mediunidade, ou seja, a capacidade que alguns encarnados detêm de entrar em contato com os desencarnados, devido a disposições especiais do cérebro material, ainda é a única ferramenta utilizada para essa intercomunicação.
Cientistas ligados à eletrônica têm encanado com a finalidade de desenvolver equipamentos que possibilitem esse intercâmbio, que funcionarão como os atuais aparelhos de televisão, apenas que transmitindo as imagens e sons de lá para cá, todavia, mais aperfeiçoados, pois, como a internet, possibilitarão, igualmente o caminho reverso. Não é sem razão que espíritos ligados aos meios eletrônicos de comunicação encarnaram nos últimos tempos e continuam nascendo, dentre os quais Bill Gates e outros grandes cientistas, além de um número imenso de técnicos, espalhados por todas as partes do mundo. Podemos comparar a realidade tecnológica atual com os tempos que precederam o renascimento de Allan Kardec e sua equipe. Daqui a algum tempo deveremos ter em funcionamento equipamentos que nos possibilitem o intercâmbio entre os dois planos da vida. Aí, sim, dispensável será o esforço hercúleo dos médiuns, substituído por esses aparelhos, que todas as famílias acabarão tendo ao seu dispor em suas residências em um futuro mais distante. A dúvida que ainda perdura quanto à realidade espiritual faz com que a maioria dos encarnados se concentre nos interesses materiais, lutando em demasia pelo poder e pelo dinheiro, turvando a própria consciência nessa batalha, que chega à insensatez, apelando muitos para a desonestidade, a frieza e a desumanidade. Devemos aguardar que esses dias gloriosos cheguem, mas é imprescindível que nos reformemos moralmente, pois, se a inteligência humana está madura, sua moralidade ainda justifica a iniquidade no dia a dia da maioria. Trabalhemos pela superação das nossas más tendências, trazidas das encarnações passadas, quando ainda tínhamos poucas informações sobre a verdade. A implantação da nova era da humanidade depende apenas de nós próprios mudarmos nossos paradigmas no pensar, sentir e agir, adotando as leis divinas e não as primitivas e egoísticas normas da humanidade dos tempos transatos. Que o Pai Celestial nos faça entender o que nos compete fazer. 6.9 Suicídio. Quem teve o privilégio de ler a autobiografia de um yogi, de Paramahansa Yogananda, terá tido a oportunidade de, dentre tantas informações importantes para o conhecimento espiritual, aprender uma das mais significativas lições que um espírito encarnado pode aprender, que é o desprendimento quanto às coisas e interesses materiais e que a vida espiritual é que realmente deve merecer nossa maior atenção. Yogananda, sabendo já estar cumprida sua missão no mundo material, reuniu seus discípulos e, na presença deles, concentrou-se profundamente e desvinculou-se do corpo físico, passando para a vida espiritual sem nenhum sofrimento físico ou espiritual. Sabemos, através da própria doutrina espírita, que todo espírito tem um corpo, denominado pelos orientadores de Allan Kardec como perispírito, através do qual comanda o corpo físico utilizando os centros de força conhecidos como chakras. Para efetivar-se a encarnação e a desencarnação, são respectivamente ligados e desligados esses pontos entre o perispírito e o corpo físico. Nos mundos onde habitam espíritos superiores, na certa que eles próprios elaboram esses processos, sem dificuldade alguma, pois já os conhecem como parte da sua realidade evolutiva. Aqui na Terra, mundo de provas e expiações, que passará brevemente a mundo de regeneração, estão sendo veiculadas informações cada vez mais aprofundadas sobre a vida no mundo espiritual, principalmente através da doutrina espírita. Tais informações se fazem importantes para o desenvolvimento intelecto-moral da humanidade, que não pode mais viver cheia de interrogações quanto à própria essência espiritual. Em decorrência desses conhecimentos, viemos a saber que fomos criados pelo Pai Celestial como seres simplérrimos, passando pelos reinos inferiores da natureza até chegarmos à fase humana rumo à angelitude e daí até o infinito, em consonância com o que Jesus afirmou: vós sois deuses. Vós podeis fazer tudo o que faço e muito mais ainda. No estágio atual de evolução intelecto-moral, ainda há muitas criaturas que se acreditam meros corpos sem alma,
Outros duvidam da vida depois da morte do corpo, mas outros pensam num paraíso de ociosidade sentados à direita de Deus e assim por diante. Nesse quadro de disparidade de níveis de evolução, encontram-se pessoas que, vislumbrando problemas para resolver, desistem da vida, como se, depois de iniciada a caminhada evolutiva, alguém pudesse simplesmente revogar as leis divinas, das quais uma delas é a da evolução intelecto-moral. Querer descansar, parar de pensar, sentir e agir como quem tira férias da escola da vida não está relacionado entre os direitos que o Pai nos concede, pois, uma vez iniciada a trajetória, principalmente depois que já ultrapassamos uma série significativa de etapas, contando atualmente mais ou menos 1.500.200.000 anos de existência, a única opção que o Pai nos dá é a de seguirmos adiante, adquirindo cada vez maior poder mental, representado nas duas asas espirituais que são a inteligência e a moralidade. O argumento acima é irrespondível para quem, por qualquer motivo que seja, queira tirar férias da vida, pois o máximo que poderá conseguir é mudar de plano, passando a vida no mundo espiritual. Se seu caso não coincide com o do espírito iluminado referido acima, não se arrisque a querer antecipar sua passagem para a realidade espiritual, pois lá apenas tem condições de viver saudavelmente em estado de felicidade relativa àqueles que já realizaram a própria reforma moral, ou seja, já consolidaram em seu pensar, sentir e agir humildade, o desapego e a simplicidade. As chamadas dificuldades da vida material representam deveres de casa que nós, alunos da escola da vida, temos que realizar. Em fase alguma da carreira evolutiva dão bons resultados a ociosidade, a rebeldia e os defeitos morais. Quanto mais evoluído é um espírito, maior a quantidade dos seus deveres e mais lhe cobram a própria consciência as leis divinas. Desanimar-se, desistir de investir na própria evolução, querer estacionar na trajetória rumo a Deus devem estar sempre longe de nossas cogitações, pois o Pai nos criou para nos aproximarmos cada vez mais dele, pela evolução, pelo merecimento, pela prática da fraternidade universal. Substituamos os eventuais pensamentos, sentimentos e atitudes negativas pelas positivas e sigamos em frente, sabendo sempre que as leis divinas são inexoráveis e foram elaboradas pelo Pai que ama infinitamente cada um dos seus filhos e filhas e está presente em cada segundo dentro de cada um, dando-lhe a vida, que é para sempre e cada vez mais compensadora. 6.10 Livra-nos do mal. Quando Jesus nos ensinou a orar ao Pai, seus discípulos anotaram o Pai Nosso, onde, em certo ponto, pedimos que nos livre do mal. A maioria pensa no mal que alguém possa nos fazer, pretendendo uma proteção especial contra aqueles que não nos querem bem e contra os acontecimentos aziagos que costumam atingir as pessoas sob variadas formas, como doenças, desemprego e os sofrimentos em geral. Todavia, pedir ao Pai que nos livre do mal tem uma abrangência muito maior, pois é muito mal que já praticamos, nesta e em outras vidas, que subsistem arquivados no nosso inconsciente e que, vez por outra, vêm à tona como as lavas de um vulcão, tentando arrasar nossas realizações atuais no bem. Tudo que já pensamos, sentimos e fizemos em tempos passados regurgita em nossa intimidade profunda, contido apenas por uma finíssima casca, que é o nosso consciente, ou seja, nossos hábitos atuais, à maneira de um ovo comum, cujo interior é líquido e a parte sólida se resume a menos de 1 milímetro de espessura. A psicologia espírita, proposta principalmente por Joana de Ângeles, aconselha trabalharmos essas acumulações profundas, levando os instintos primitivistas a atuarem em favor de nossa própria sublimação. O que pode nos prejudicar, realmente, não é o mal que queiram ou venham a nos fazer, mas o mal que realizamos. A respeito deles é que devemos pedir ao Pai que, não nos livre deles, mas sim que nos faça refletir serenamente sobre eles e nos proponhamos a pensar, sentir e agir no bem, superando-os.
Quando rezarmos o Pai Nosso, poderemos compreender melhor essa passagem, não atribuindo aos nossos irmãos e irmãs em humanidade a culpa pelos nossos desacertos morais e sofrimentos, mas sim conscientizando-nos de que devemos investir na nossa autorreforma moral. Quanto aos nossos semelhantes, peçamos ao Pai Celestial que lhes dê a mesma conscientização que pedimos para nós, pois que essa é uma das formas de caridade. O Pai ouve nossas mínimas manifestações e nos proporciona a gradativa depuração dos arquivos mentais negativos, até que, um dia, tenhamos superado todas as más inclinações, tornando-nos espíritos superiores. O trabalho nesse sentido durará ainda muitos milênios, mas é preciso que demos cada dia um passo à frente, sem o que não alcançaremos a meta da perfeição relativa. Tenha paciência conosco, Pai amado, pois somos recém-despertos para os exercícios da mente. 6.11 Encarnações bem-sucedidas. Os espíritos superiores encarnam em locais e situações minuciosamente elaborados, de forma a contribuírem para o progresso material, mas, sobretudo, para o desenvolvimento espiritual da humanidade, ora nascendo em centros populacionais ultracivilizados, ora em regiões onde a carência material, intelectual e moral são extremas. Se pudéssemos ter acesso a esses planejamentos, constataríamos a presença deles nos pontos mais inimagináveis do planeta e até muito próximos de onde vivemos. A visão macroscópica desses luminares e o nível de dedicação que os caracteriza na causa de Jesus os faz suportar alegremente os maiores sacrifícios, como se não pertencessem mais à espécie humana, que, na sua imensa maioria, ainda pensa e vive apenas em função dos próprios interesses materiais e, no máximo, enxerga seus entes queridos. Realmente, o nível ético-moral da nossa humanidade, no geral, é muito inferior, fazendo com que ainda muitos de nós se movimentem para frente e para cima mais pela dor do que pelo amor. A luta pela sobrevivência material ocupa sobremaneira a mente de grande parte dos nossos irmãos e irmãs em humanidade, isso sem contar aqueles que sequer despertaram para o trabalho, preferindo viver de rendas, de tentativas de ficar ricos através das loterias, dos que adotam profissões de moralidade questionável e assim por diante. Manter a si próprio e a família às custas do trabalho honesto e, ao mesmo tempo, dedicar-se ao bem da humanidade, representa um sinal de expressivo progresso espiritual. Devemos incentivar as pessoas em geral a procederem dessa forma, levando-as ao cumprimento espontâneo dos seus deveres tanto familiares, profissionais, sociais como também de fraternidade universal. Despertar as pessoas para o bem é um dever que nos compete, pois, sem a mudança de mentalidade para o melhor, não há como solucionarem seus problemas individuais e coletivos, que se resumem no cumprimento da lei de amor a Deus, a si próprio e ao próximo. Como realizarmos essa propaganda é uma questão que compete a cada um idealizar e concretizar, através de estratégias adequadas ao meio onde se vive. Hoje em dia temos os recursos avançados da internet, que nos permitem a comunicação quase instantânea com aqueles que se encontram fisicamente distantes em milhares de quilômetros, mas, sobretudo, temos o contato pessoal com dezenas ou centenas de irmãos e irmãs em humanidade, que podemos influenciar pela palavra, mas, sobretudo, pela exemplificação das virtudes da humildade, desapego e simplicidade. Essas qualidades morais se tornam visíveis e facilmente identificáveis naqueles que as conquistaram e marcam profundamente as pessoas que com eles convivem. Mesmo que essas últimas não as adotem de imediato, são sementes plantadas no psiquismo dos nossos semelhantes, que brotarão seguramente quando estiverem preparados para tanto. Se é verdade que os espíritos superiores reencarnam sempre com sucesso total em seus planos previamente delineados ainda no mundo espiritual, nós podemos contribuir, apesar de em escala muito menor, para mudar o mundo, através da melhoria intelecto-moral de algumas pessoas. Sejamos daqueles que compõem o rol dos que vivem encarnações bem-sucedidas,
pois já estamos em condições de assim proceder e conquistar a paz interior, que representa o troféu que a própria consciência nos outorga e que faz a luz interior extrapolar os limites do corpo e brilhar como verdadeiro sonho em escala compatível com nossas limitações de espíritos iniciantes mas bem intencionados. 6.12 Os vendilhões do templo. Reflitamos, por alguns momentos, sobre os personagens que ficaram conhecidos como os vendilhões do templo. Jesus, segundo a narrativa evangélica, teria advertido seriamente aqueles que, ao invés de utilizarem o ambiente do templo para trabalhar a própria espiritualização, realizavam suas transações comerciais, conspurcando um local considerado sagrado. Em primeiro lugar, podemos considerar como simbólicas as palavras que relatam a pretensa remetida de Jesus contra os apetrechos de trabalho daqueles comerciantes, pois o Divino Mestre nunca adotaria a agressividade como argumento pedagógico. Voltemos um pouco mais no tempo e relembremos as invectivas de João, o Batista, contra a vida dissoluta de Herodes e seus familiares, podendo-se entender que João, no seu afã de pregar a verdade, acabou se cedendo, arrogando-se o direito de repreender, notadamente em público, a conduta de quem não tinha que prestar contas senão à própria consciência ao Pai Celestial. Por seu excesso de zelo, pagou com a vida, o que poderia ser evitado, caso se limitasse, como lhe competia, ao papel nobilíssimo de precursor, anunciando aos seus seguidores Jesus como verdadeiro Messias anunciado e esperado. Quanto a Jesus, apesar de ter advertido, em várias ocasiões, os que falseavam as coisas de Deus em favor dos próprios interesses materiais, adotou sempre a paciência e o amor em favor desses próprios homens de má vontade e mal intencionados. Analisando os tempos atuais, veremos muita gente agindo de forma contrária às leis divinas, todavia, compete-nos o dever de, ao invés de imitarmos as atitudes rigoristas de João Batista, continuarmos a investir na nossa reforma interior e aguardar que o Pai Celestial providencie o despertamento espiritual daqueles cuja consciência dorme o sono da ilusão dos interesses do mundo. Podemos nos sentir tentados a profligar aqueles que erram, esquecendo-nos de que, até há pouco tempo atrás, fazíamos parte do cortejo dos adoradores de César e de Mamon. Quando Jesus falou que chegaria o tempo em que Deus seria adorado, não em locais determinados, mas sim em espírito e verdade, estava ampliando o ambiente dos templos para o universo inteiro, aconselhando a adoção da conduta ética em qualquer situação em que nos encontrássemos. Também é de se lembrar que, na enumeração das leis morais, os espíritos superiores que as revelaram à humanidade relacionaram a lei de justiça umbilicalmente ligada ao amor e à caridade. Por isso, quando atentarmos para os equívocos alheios, pretendendo a correção moral dos nossos irmãos e irmãs em humanidade, nunca nos esqueçamos de que somente o Pai tem condições de pesar seus méritos e deméritos na balança da justiça, amor e caridade, enquanto que nós poderemos nos enganar na avaliação, principalmente se formos severos, como o Batista. Que pretendamos sempre contribuir para o aperfeiçoamento das instituições terrenas, semeando as ideias progressistas, mas aguardemos que o Pai se encarregue dos resultados, pois nosso trabalho diário na sua vinha não passa ainda do serviço do aprendiz do ideal de servir. Com humildade, desapego e simplicidade serviremos melhor do que com a falsa noção de reformadores do mundo. Que Deus abençoe nossa tarefa e nos faça instrumentos fiéis da evolução da humanidade, a começar da nossa própria reforma interior. Conclusões. 1. A cidadania, compreendida sob as luzes da doutrina espírita, representa a colocação em prática das virtudes da humildade, desapego e simplicidade, que vamos introjetando. 2. Esse estilo de vida redunda em benefícios práticos para a coletividade, sendo que cada um, dentro da sua área de atuação, contribui para o progresso das demais pessoas e da coletividade em geral. 3.
Ninguém é tão pobre de valores que não possa contribuir para a melhoria das outras pessoas e da coletividade. 4. Todos dependemos uns dos outros umbilicalmente, em qualquer posição que estejamos na pirâmide evolutiva. 5. No mundo de regeneração, em que a Terra está se transformando, a interação fraterna entre todos os cidadãos será ensinada desde o berço e praticada em todos os momentos da vida de cada um. 6. Jesus, o divino governador da Terra, comanda a nau terrestre e providencia, através de seus assessores, o desenvolvimento intelecto-moral de cada habitante do planeta e das coletividades em geral. 7. Façamos a nossa parte nesse imenso concerto de mãos, corações e mentes, que a felicidade nos